Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. De acordo com estudos da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, o período de isolamento social para o combate à Covid-19 aumentou consideravelmente o consumo do rádio. 71% dos entrevistados afirmaram que consomem a mesma quantidade ou mais de conteúdo radiofônico. E 20% disseram ouvir muito mais rádio após o isolamento. Em Caratinga, um dos programas que surgiu quase ao mesmo tempo que o início da quarentena foi o Clube da Paquera, de Israel Ferreira, que falou um pouco sobre o conteúdo do programa, que é de entretenimento. O Clube da Paquera, ele é de segunda a sexta-feira, às 14h. Ele é um programa romântico adulto. Nesse programa a gente reprisa as músicas anos 90, 2000, nacional e internacional. E aí, junto com essa seleção musical, a gente também colocou aqui quadros. Tem a Rapidinho do Silvio, com aquelas perguntas bem toscas e que os nossos ouvintes eles riem à beça. Tem o resumo das novelas, previsões astrológicas. E também nós temos o nosso quadro, que é a Nossa História em Evidências. São fatos e as pessoas participam daquela história, daquela vida, comentam, se colocam na posição daquela pessoa que viu aquela história. Enfim, ele tem 1 ano e meio de programa. O radialista abordou como seu programa em si continuou funcionando como planejado no princípio e deixa a pandemia um pouco de lado em prol do entretenimento. Mas ele destacou como outro programa da Rádio Caratinga, o Rádio Notícias, é procurado pelos ouvintes para conseguirem informações de qualidade e com detalhes. Na realidade, com o Clube da Paquera em si, o programa de 2 às 4, ele continuou com as mesmas características do começo. Eu, claro, também comento uma matéria, vez ou outra, mas eu não coloco o assunto a pandemia nesse ano tão complicado para a sociedade mundial. Mas nós temos o Rádio Notícias, que é feito pelo Kleber Duval, o qual também eu apresento as manchetes, e aí sim, de forma mais tranquila e explícita, eu posso também expor a minha opinião, né? Por outro lado também, o Rádio Notícias, ele, além de poder informar os nossos ouvintes, ele tem uma linguagem singular, uma coisa didática e clara, onde nós temos a credibilidade do ouvinte entender o que estamos informando naquele momento. Ainda mais quando se fala em pandemia, em relação às filas nas redes bancárias, aglomeração, o uso de máscara e álcool em gel. Então é algo que a gente sempre coloca nos mínimos detalhes mesmo, é no Rádio Notícias, em 6 edições aqui na Rádio Caratinga. O radialista comentou ainda sobre a posição do rádio nos dias de hoje, ainda tão relevante e responsável pela boa informação, especialmente ao lidar diretamente com ouvintes que normalmente buscam em redes sociais e tem no rádio uma forma segura de receber informações. O rádio sempre foi um veículo muito responsável em relação à informação, mas quando o assunto é coronavírus, a gente se colocou na posição de responsáveis ainda mais, porque tem muitos ouvintes que têm dúvida como lidar com a situação. O rádio cresceu com isso, cresceu, como eu disse, na responsabilidade e na credibilidade. O rádio ele concorre de forma direta com as redes sociais, com os sites. E, infelizmente, algumas pessoas vão pelas informações nas redes sociais e são fake news. E o rádio, por ser em tempo real, nós podemos informar com sites seguros, em parceria também com a TV Sistec, as notícias de Caratinga e região. Por exemplo, essa semana com a chegada de mais uma remessa de vacinas. As pessoas já ligaram para a rádio perguntando como eu posso vacinar, quem são as pessoas que estão inclusas nessa vacinação. Enfim, o rádio, nesse período de pandemia, ele cresceu sim no quesito responsabilidade e informação direta com os nossos ouvintes.